a gente fez um cálculo de todas as nossas emissões e nós estamos neutralizando todas as emissões decorrentes do nosso deslocamento do Brasil até a Antártica e voltando. E essa compensação ela é baseada na restauração ecológica, ou seja, a gente transforma todas as nossas emissões de CO2 em árvores que nós plantamos aqui no Rio de Janeiro, todas árvores nativas da Mata Atlântica. Então, nosso objetivo, o que, que é? É criar um processo, né, onde a gente neutraliza as nossas emissões a partir do plantio, que vai capturar o CO2 que nós emitimos no nosso deslocamento, e o Criosfera 1 trabalhar apenas com energia solar e eólica, né, partindo do princípio básico, né, de que a pesquisa também emite, entendeu? O pesquisador, ele também polui, entendeu? Ele é um cidadão, um trabalho qualquer, entende? E a gente pretende, com isso, neutralizar esse processo. A gente pretende, com isso, fazer uma expedição que possa não ter um impacto significativo, né, para a atmosfera diante dos problemas que a gente enfrenta hoje. Pelo menos o que nós queremos com isso é dar nossa pequena contribuição. Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 224 aqui do podcast Maré Sonora. Meu nome é Marina Guedes e hoje eu vou conversar com uma pessoa muito querida que já passou aqui pelo podcast algumas vezes, mas antes eu queria fazer só um parênteses para dizer que esse episódio é uma parceria com o Interantar. O Interantar é um programa de educação e divulgação científica sobre as regiões polares. Oferece formação de professores, desenvolve materiais didáticos e mídias interativas para divulgação e aprendizagem das ciências relacionadas à Antártica e ao Ártico. O objetivo é permitir que a sociedade brasileira compreenda a importância dessas regiões e relações com o país, nas esferas ambiental, climática, política e social. E agora, finalmente, eu convido, então, Heitor Evangelista, uma pessoa aí que sabe muito bem de Antártica, de regiões polares, está quase com os pezinhos lá de novo. Heitor, seja bem-vindo ao Maré Sonora /Interantar hoje. Obrigado, Marina. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, o que você gostaria de falar primeiro? Do livro ou da viagem agora que você já está quase de malas prontas? O que você prefere começar? Qual é a tua dica de hoje, Heitor? Vamos começar pelo livro. Maravilha! O Petrel Will foi lançado recentemente no Museu do Amanhã. Para quem está na dúvida, o Heitor é carioca, está falando comigo lá do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho desse trabalho, Heitor, de como é que surgiu fazê-lo para os nossos ouvintes aqui do podcast. Uma das formas, nós somos todos, né, professores, pesquisadores, né, trabalhamos nas regiões polares, como a Marina falou, e a gente também tem uma função, além da pesquisa, de divulgar nosso trabalho para a sociedade, né, na medida do possível, usando hoje diferentes linguagens diferentes que existem acessíveis para nós. Um público que eu estou focando mais recentemente é o público infanto-juvenil, uma galerinha pequena. Isso surgiu, olha que uma coisa bem curiosa, inclusive. Essa ideia surgiu, né, de trabalhar com esse público, porque eu fui fazer uma palestra, eu fui convidado para dar uma palestra numa escola, e recentemente, né, a gente tem escutado esses últimos dias aqui no Rio de Janeiro, né, sobre a questão da violência lá no Morro do Alemão, e, e essa escola, ela ficava bem no Morro do Alemão, né? Então, assim, primeiramente foi uma experiência incrível ir até essa escola, né? Chegar até lá e foi uma surpresa muito grande e foi uma aventura chegar até lá. Eu acho que foi mais perigoso eu chegar até lá do que chegar na Antártica. Todo mundo fala que se é perigoso ir para a Antártica, mas chegar nessa escola foi, eu acho, mais perigoso do que chegar na Antártica. Bem, quando eu fui convidado para fazer essa palestra lá, a professora ela não me tinha me dito qual era
a faixa etária dos alunos, né? Mas normalmente, assim, quando as pessoas me convidam, é mais o pessoal do segundo grau, né? Quer dizer, ensino médio, né? Segundo grau na minha época, agora é ensino médio. É o pessoal do ensino médio, e eu fui meio que preparado para isso. Mas quando eu cheguei lá, pô, o mais velho da turma tinha 8 anos, né? Então foi um desafio incrível eu me virar ali na hora para dar uma aula para 40 alunos de 7 a 9 anos de idade. E isso foi um desafio incrível de como que você ali na hora, como um professor, você tem que se adaptar à situação, né? E isso marcou bastante para mim, porque foi um momento que eu me vi ali como literalmente um professor, né? Como eu vou passar essas informações de Antártica, de ciência, tudo, para uma gurizada ali de 7, 8, 9 anos, né? E eu guardo memórias maravilhosas desse dia, e isso ficou na minha cabeça durante muito tempo. Então, agora nós temos um pequeno projeto de transformar alguns papers científicos, trabalhos científicos, numa linguagem, não assim numa linguagem de cidadão médio ou de um aluno de universidade, mas de pessoas assim, infantos juvenis, né? Então, uma população bem pequenininha, né? Curiosa, está descobrindo ainda o que é o planeta Terra, nem sabe onde é a Antártica, mas já vi na televisão sobre pinguins, sobre derretimento do gelo, sobre essas coisas todas. E aí a gente teve uma primeira experiência fazendo esse livro infanto-juvenil chamado O Petrel Will, baseado numa experiência que nós tivemos no centro da Antártica a partir da observação de uma ave, né? Então foi daí que foi a base para escrever um texto nessa linguagem que, na verdade, quando você faz um livro para um público infantil, você está fazendo para qualquer idade, né? Então, foi uma experiência bem interessante aí nesse sentido para dar munição aí para os contadores de história. Antes da gente continuar a nossa conversa, eu queria te pedir para falar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, né, das suas pesquisas e depois o que que é um petrel. Você falou aí é uma ave, mas então se você puder falar uma e emendar na outra resposta, seria muito legal. Tá bom. Bem, eu trabalho no Programa Antártico Brasileiro há uns 37 anos, né? Eu já fui para a Antártica 20. Essa agora é a 29ª missão antártica. Eu cresci na Antártica como um pesquisador, né? Porque a primeira vez que eu fui para a Antártica, eu era um técnico, depois eu voltei para lá para fazer meu mestrado, depois eu voltei para lá para fazer meu doutorado. Aí eu passei inverno na Antártica, 10 meses, fiz meu pós-doutorado e hoje eu levo comigo meus alunos, né? Esse ano, por exemplo, eu estou levando para a Antártica alunos da graduação, do mestrado, do doutorado e do pós-doc. Então, todo mundo está indo para a Antártica, meus alunos, aprendendo no campo o que é fazer ciência, o que é você estar trabalhando com os temas mais importantes da atualidade, né, buscando respostas. Então, eu estar na Antártica com eles é hoje uma experiência maravilhosa, porque foi lá que eu cresci como um cientista. Eu sou formado em física, depois eu fiz o mestrado em ciências espaciais, depois eu fiz o meu doutorado em biociências nucleares. Eu tive uma formação bastante interdisciplinar. Trabalho hoje com geociências e mudanças climáticas. E a Antártica é um palco onde se misturam todos esses conhecimentos. Para você entender a história da Antártica, a sua evolução no tempo, a sua interação com os outros continentes, você precisa de ter um conhecimento multidisciplinar. E eu me encontrei bastante lá, porque eu sempre tive essa vibe multidisciplinar, e a Antártica ela é o palco disso, né? Então, isso é uma coisa bastante interessante. Eu comecei trabalhando na Estação Brasileira, comandante Ferraz, trabalhei lá durante muitos anos, acampei em todas as ilhas das Shetlands, trabalhei em todos os navios polares,
E hoje eu tenho um laboratório que eu coordeno no centro da Antártica, que é o Criosfera 1. É um laboratório que é fruto de toda a minha experiência científica. É um laboratório que é movido somente a energia solar e eólica. Nós medimos dentro dele mais de 35 parâmetros diferentes ligados à atmosfera, ao clima. Então, esse ano nós estamos voltando lá, no seu 13º ano, para fazer sua manutenção e instalar novos experimentos que vão rolar durante o inverno a partir desse ano. A pesquisa polar, para mim, foi a minha formação, né? Então, muita gente hoje aqui no Brasil trabalha com coisas tão diferentes, né? Então, eu acho legal trazer um pouco do conhecimento polar e, mais importante, mostrar como que o ambiente polar tem uma interação direta com o nosso bem-estar, nosso clima, nossa agricultura, nossa economia, né, e um pouco da nossa história também. É isso minha grande mola que motiva a continuidade da pesquisa antártica. Maravilha, Heitor. Então vamos voltar aí um passinho aí para o livro. Depois a gente fala da viagem. Vamos deixar para a gente combinou aí no começo de falar nessa sequência. Então você falou um pouquinho do contexto do livro. Petrel, você se puder Isso, apresentar essa ave isso, aí, seria legal. não, isso é uma coisa muito interessante. Então, isso é uma coisa bastante interessante, né? Primeiramente, assim, o que acontece? Essas aves, o petrel, o nome científico é Thalassoica antártica. Essa é a única ave antártica, é a única ave que você encontra na Antártica que ela permanece na Antártica, inclusive no inverno. Ela não migra para regiões mais quentes. Ela permanece o verão e o inverno inteiro na Antártica. Então, primeiramente, ela é uma verdadeira ave antártica, né? E hoje ela é assim nosso mascote, né? E isso aconteceu porque o que acontece assim, tipo, só para contextualizar, é, as aves antárticas são muito difíceis de serem encontradas na região central da Antártica. Então, você imagina, a região central da Antártica tem uma altitude muito grande, né? Algo em torno de 3.000 metros ou um pouco mais, e, e você está numa região muito inóspita, muito fria, muito distante da costa, muito distante do oceano, onde você tem possibilidade de se alimentar, né? Então, é muito raro você encontrar essas aves que habitam as regiões mais marítimas, digamos assim, da Antártica, lá no seu interior. Mas já foram feitas observações de aves no Polo Sul, por exemplo, né? Algumas raras observações de aves que foram feitas no Polo Sul, muita gente atribui a presença delas a traços deixados pelo deslocamento humano, né? Porque, por exemplo, os americanos eles têm uma estação no Polo Sul, que é a estação Amundsen Scott, e eles têm uma estação que fica no Mar de Ross, né, chamado McMurdo, que é uma grande estação, uma estação, talvez a maior estação antártica. E entre esses dois pontos, existe muito trânsito de tratores de neve, de pessoas se deslocando, de pesquisadores. Então, existe ali, entre a estação de McMurdo e do Polo Sul, um tráfego enorme de logística, etc., né? Então, as aves, elas vão fazendo o quê? Elas vão seguindo os homens, né? Acredita-se que a presença delas esteja atribuído à presença humana, né? Então, é basicamente isso que elas vão acompanhando aí, à medida que o homem vai buscando novos ambientes, habitando e ocupando novos ambientes na Antártica, essas aves elas acabam acompanhando de alguma forma por curiosidade ou alguma disponibilidade de comida, não sei, alguma coisa assim faz com que elas consigam chegar a regiões mais internas da Antártica. Agora, essa ave, a Thalassóica antártica, ela nunca tinha sido avistada na latitude onde nós trabalhamos, que é lá no Criosfera 1, latitude 84 sul. Nós estamos ali a uns 600 quilômetros do Polo Sul. Então, a primeira coisa que é surpreendente é que esse avistamento foi o avistamento mais ao sul de uma espécie antártica, né?
E, obviamente, isso rendeu uma nota científica, né? Porque no mapa de distribuição dessa espécie não tinha ainda essa localidade tão ao sul, né? E ela foi observada depois que houve uma grande tempestade né, lá no nosso laboratório. Então, é muito provável que ela tenha sido levada pelo vento, né, pelo menos até um determinado ponto, porque houve uma coincidência entre a tempestade e a observação dela. Então, é bem provável que tenha aí tido uma coincidência, ou não sei, pode ser que ela já esteja lá frequentando há muito tempo e a gente não vê, né? Mas o que é interessante, assim, nós transformamos o laboratório no ponto mais ao sul de observação de aves do mundo, que é lá no Criosfera 1 agora. Eu transformei isso no livro infantil, porque nós ficamos lá igual crianças, né? Ué, você está no meio da Antártica e você sabe que o único organismo que está ali, além seus colegas, são os micro-organismos, né? Fora isso, não tem nada, né? E você encontrar uma ave lá foi realmente deixou a gente assim bastante perplexo, né? E foi uma coisa bem interessante. E aí foi daí a inspiração para que essa história pudesse ser transformada num livro infantil. Heitor, o que que você pode falar da história sem estragar a surpresa? O que que você pode antecipar para a gente do livro, do enredo, digamos assim, do conteúdo que a galera vai ler? Essa história é uma pequena aventura, né? Que um Petrel, ele sai da sua. Assim, primeiramente, a gente queria fazer uma coisa, como eu disse logo no começo, transformar um pouquinho de ciência num texto infantil, entende? Porque o que acontece é um pequeno efeito em cascatas, entende? As alterações humanas decorrente do aquecimento global, do buraco da camada de ozônio, elas foram responsáveis pela intensificação dos ventos em torno da Antártica, né? Essa intensificação dos ventos em torno da Antártica teve várias consequências. Teve várias consequências, não só ambientais, mas também para os organismos, né? Isso teve um impacto sobre as aves, sobre os pinguins, sobre o fitoplâncton, sobre as espécies marinhas. Esse avistamento ele é um pouco parte desse processo, né? Porque você tem mais ventos, então você pode alterar o processo de forrageamento, de busca de nutrientes dessas aves, né? Então, a gente observar essas espécies chegando a ambientes tão distantes durante tempestades tão anômalas, isso é uma coisa bem interessante de, assim, para o cientista, né? E assim, um combustível para você poder escrever um livrinho mostrando um pouco sobre essa questão, entende? Juntando essa mudança ambiental através de uma historinha contada por uma avezinha muito curiosa que pegou carona no vento e que depois volta para contar para a galera o que ela encontrou tão longe, né? Um pontinho vermelho no meio do nada. Então eu vou pegar carona nessa sua última frase, um pontinho vermelho no meio do nada, que é o módulo Criosfera, para onde você logo mais vai. Se você puder contar dessa viagem que você está quase iniciando e o diferencial que você antecipou um pouquinho da neutralização, explica um pouquinho, pensando que o nosso público não é especialista, mas é muito interessado nas questões polares, Heitor. Agora uma breve pausa para te dizer, se você estiver gostando desse episódio, eu te convido a seguir o Maré Sonora no YouTube, Spotify ou então onde você costuma ouvir os episódios aqui no canal. Isso ajuda muito a fazer com que mais pessoas conheçam o podcast Maré Sonora. Ah, muito bom. Bem, primeiramente, essa nossa missão ao laboratório, ela visa a gente trocar sensores, trocar baterias, né?
levar novos experimentos. Então, esse ano, nós vamos ter funcionando no Criosfera 1 um equipamento que mede traços das queimadas globais. Então, as grandes queimadas que ocorrem na América do Sul, na África, na Austrália. Então, traços desses materiais chegam até o centro da Antártica. Então, nós queremos saber qual é o impacto disso para aquele ambiente, né? E saber também como que essas queimadas, se elas chegam em regiões tão distantes, como que elas impactam o hemisfério sul. Então, a Antártica é um ponto importante nesse tipo de estudo. Nós estamos levando também novos sensores para fazer medidas de ultravioleta, porque nós acompanhamos a evolução do buraco da camada de ozônio. A camada de ozônio, ela se estabeleceu lá nos anos 80, né? Depois ela chegou ao mínimo por volta do ano 2000, e agora ela está num processo de recuperação. Então, nós estamos acompanhando esse processo de recuperação da camada de ozônio a partir da medida do ultravioleta na superfície, né? Lá no Criosfera 1 também. Então, nós temos experimentos aí para essa questão também. Nós temos um experimento já desde a primeira missão, que é um experimento de raios cósmicos, que eu opero dentro do Criosfera 1. Então, nós estamos levando também um novo equipamento para medir os raios cósmicos, né? A gente não pode esquecer que a Antártica, por suas características de deserto, ela é um dos ambientes ideais para o estudo da astrofísica, da astronomia, dos raios cósmicos, da física de alta energia, né? Então, nós temos um experimento que ocorre lá desde o começo, que nós implementamos no Criosfera 1. E esse ano nós vamos fazer uma coisa que é inédita, né, para nós, que é o seguinte: quando o Criosfera 1 ele foi criado, ele foi todo baseado na obtenção de energia solar e eólica daquele ambiente, né? Então, lá tem muita luz durante o verão, ventos durante o inverno. Então, o laboratório ele opera autonomamente, usando apenas energia solar e eólica. Só que o laboratório em si, ele não emite nada, né? Então, a gente não leva como combustível fóssil para o Criosfera 1. Agora, toda a nossa logística, quando a gente sai do Brasil e chega até lá, ela é toda baseada em combustíveis fósseis, né? Então, a minha missão em si, ela não é uma missão net zero, digamos assim, né? Ela não é com carbono neutro, né? Porque a operação do laboratório ela usa energia renovável, mas o meu transporte não usa, né? Então, o que que a gente faz? Esse ano, a gente fez um cálculo de todas as nossas emissões e nós estamos neutralizando todas as emissões decorrentes do nosso deslocamento do Brasil até a Antártica e voltando. E essa compensação ela é baseada na restauração ecológica, ou seja, a gente transforma todas as nossas emissões de CO2 em árvores que nós plantamos aqui no Rio de Janeiro, todas árvores nativas da Mata Atlântica. Então, nosso objetivo, o que que é? É criar um processo, né, onde a gente neutraliza as nossas emissões a partir do plantio, que vai capturar o CO2 que nós emitimos no nosso deslocamento, e o Criosfera 1 trabalhar apenas com energia solar e eólica, né? Partindo do princípio básico, né, de que a pesquisa também emite, entendeu? O pesquisador ele também polui, entendeu? Ele é um cidadão, um trabalho qualquer, entende? E a gente pretende, com isso, é, neutralizar esse processo. A gente pretende, com isso, fazer uma expedição que possa não ter um impacto significativo, né, para a atmosfera diante dos problemas que a gente enfrenta hoje. Pelo menos o que nós queremos com isso é dar nossa pequena contribuição, nossa pequena contribuição. E eu achei e esse processo, ele foi um processo bem interessante, porque foi a primeira vez que a gente introduziu no nosso projeto uma questão socioambiental. A gente faz essa neutralização a partir de uma entidade aqui no Rio de Janeiro que trabalha com a parte de reflorestamento
e nós tivemos a oportunidade que emprega a comunidade para fazer esse reflorestamento, né? É um reflorestamento consciente, né? Baseado em princípios científicos, né? Número mínimo de espécies nativas, a distribuição espacial dentro do conhecimento daquela floresta original. Então, é uma coisa que achei muito interessante, né? E quando a gente tem agora um pequeno ponto vermelho lá no meio da Antártica, né? E um pequeno pixel verde aqui no Rio de Janeiro, feito pelo reflorestamento da nossa missão científica, né? Então, não é apenas um pixel vermelho, mas também um pixel verde, né? Então, essa foi uma experiência bem interessante. Eu acho que se isso consome um valor irrisório da pesquisa científica, e eu acho que o cientista, como que traz sempre esses conceitos sobre a questão das emissões e dos impactos, ele pode ser um exemplo nesse processo. E essa missão, ela nada mais é do que a primeira missão científica antártica com carbono neutralizado. E eu fiz a neutralização, a verificação aqui no Brasil, com apoio da ABNT, com apoio da Ambipar, com apoio do projeto Régua, e eu tenho a verificação internacional pela Verra. Então, nós temos todo o processo verificado direitinho, já o referenciado, tudo bonitinho. Então, para quem nunca viu foto do Criosfera, né? Eu lembro que é um módulo, né? Eu queria te pedir para falar sobre as dimensões, tentar situar o pessoal que nos ouve. E uma outra coisa, quantas árvores vão ser plantadas? Eu fiquei com essa super curiosidade numérica aí. Dá para falar sobre isso? Como é que foi esse Sim, cálculo? lógico. Sim. Ah, o Criosfera 1, você imagina um container desses comuns que você vê aqui pela cidade, esses containers de 20 pés, que é o tamanho de um caminhão desses normais. Esse container, ele parece um container, mas ele não é um container, porque o material no qual ele é feito, esse laboratório, você imagina uma caixa de fósforozinha vermelha, né? Do tamanho de um container no meio lá da Antártica. Esse projeto eu fiz com uma empresa da Suécia, a Berco, que é uma empresa que tem uma expertise em desenvolver módulos polares. Então, a gente fez esse módulo, eu comprei esse módulo, né? Eu fiz o projeto dele junto com a Berco, trouxe para o Brasil, nós equipamos, esse módulo ele chega todo sem nada, então toda a parte tecnológica dele foi realizada com meus colegas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Eu comprei todos os sensores de gases de efeito estufa para ele, e aí nós transportamos ele para o interior da Antártica, com apoio aí do pessoal do Jefferson também, que apoiou a gente na logística desse trabalho. Nós instalamos esse container na latitude 84 e ele funciona basicamente como um sistema de baterias alimentadas com energia solar e eólica o ano inteiro, manda os dados, são transmitidos, a maioria dos dados são transmitidos por satélite, né? Então a gente tem os dados em tempo real aqui no Brasil e vai acompanhando tudo que acontece, qualquer impacto, uma erupção vulcânica, uma grande queimada, tudo a gente fica monitorando em 24 horas o Criosfera 1. É basicamente assim que acontece. Sobre o plantio, nós plantamos nesse trabalho 500, quase 500 árvores, né, para fazer a nossa neutralização. Ela neutraliza todas as nossas atividades, né? É tudo neutralizado direitinho, né? Então, hoje a gente tem um pequeno trecho, um pouquinho trechinho de Mata Atlântica derivada da nossa missão científica, né? Quem sabe que no futuro o Programa Antártico Brasileiro também não faça a neutralização de todas as suas emissões também. E aí a gente possa. Uma das importantes questões para o Brasil hoje, né, é a questão da restauração ambiental. Isso é uma coisa importante para a questão de áreas degradadas, é importante para a questão da absorção de CO2. Então, eu acho que você faz as duas coisas ao mesmo tempo, e eu achei muito legal, porque eu acabei vendo como esse processo ele é bacana, assim, no sentido de que você mantém uma cultura de pessoas que trabalham com sementes, né, pessoas que trabalham no campo e que ajudaram a gente
a fazer todo o processo do plantio. Então, foi uma experiência socioambiental bem interessante, juntando com a pesquisa. Eu acho que foi perfeito. Para quem não conhece, você falou do Jefferson, né? Professor Jefferson, glaciologista lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Centro Polar e Climático, é um grande parceiro também aqui do Maré Sonora. E Heitor, o que você pode falar da logística, né? Porque o módulo, vocês não ficam dentro do módulo para dormir. Como é que vai ser esse esquema aí dos dias que vocês Isso. estiverem por lá? Quanto tempo vai durar? Conta um pouquinho sobre isso. Então, a nossa estadia lá no Criosfera 1 são apenas de 20 dias. Por que esse período? Porque é um período que, climatologicamente falando, você tem temperaturas um pouco mais amenas, está no auge do verão, e você tem menos vento. Então, para a gente, isso é uma situação evidentemente ideal quando você vai fazer a manutenção de um equipamento, né, na Antártica. Mas o laboratório, ele é, como o próprio nome diz, ele é um laboratório de pesquisa, né? Não dá para dormir lá dentro, porque senão você contamina muito, né? Você contamina com as suas roupas, com comida. Então, não há condição de você habitar e, ao mesmo tempo, fazer a pesquisa lá. Então, o que nós fazemos? Nós acampamos fora do módulo, né? Nós montamos uma barraca, que é uma barraca dormitório, uma outra barraca, que é um banheiro, e uma terceira barraca, que é uma cozinha. E aí nós fazemos, nosso dia a dia é baseado nisso, né? Então, são 20 dias de acampamento no gelo, você acampa sobre o gelo, não é sobre rocha ou em qualquer. Então, você fica lá sobre o gelo, temperaturas muito baixas, né? Esse ano, eu estou acompanhando as temperaturas no Criosfera 1, elas estão 10 graus abaixo da média, estão muito frio lá. A gente vai pegar temperaturas muito frias, sensação térmica abaixo de -40, com certeza, né? Durante toda a missão. Então, numa condição dessa, fica muito difícil você ficar mais de 20 dias, considerando o fato que você vai estar em barracas, né? Então, você perde mais tempo descongelando coisas, né? Então você tem mais dificuldade para dormir por causa do frio. Então é uma situação que não permite você ficar mais do que 20 dias. Então, basicamente é isso que é a nossa realidade dentro daqui a pouco. Que dia que vocês vão e quantas pessoas participam dessa missão? Nós vamos sair daqui do Brasil no dia 13 de novembro e devemos embarcar para a Antártica no dia 18, a partir de Punta Arenas, no Chile, e a gente volta próximo do Natal. Nossa missão esse ano tem 3 pessoas apenas, exatamente como 2022. Por que 3 pessoas, né? Porque o programa Antártico, o Prontar, ele dá todo o apoio para as atividades relativas à Estação Antártica Brasileira, né? E as atividades de navio, ou onde o navio pode dar suporte, como, por exemplo, o acampamento nas ilhas, né? Próximo da Estação Brasileira. Então, toda essa logística, ela não tem um custo para o pesquisador, né? Ela é toda financiada, toda a logística ela é financiada pelo Ministério da Marinha, né? Pela CECIRM, que é um órgão interministerial, né? Os projetos têm dinheiro do CNPq, etc. Então, agora, quando você vai para o centro da Antártica, eu já não uso 100% infraestrutura do programa Antártico. Por quê? Porque o programa Antártico ele não tem nenhum voo que possa te levar até o centro da Antártica, né? E nós estamos muito longe da estação brasileira, né? O Crochera 1 está localizado a 2.500 quilômetros ao sul da estação brasileira. Então, é muito distante, né? Então, para isso, a gente contrata uma empresa que é uma empresa formada por pessoas que têm muita experiência de Antártica, algumas que trabalham também no Ártico. Existe um acampamento base, a gente vai até um acampamento base, e do acampamento base a gente vai até o laboratório Criosfera 1. Então, esse processo todo de você se deslocar no centro da Antártica é muito caro. Então, o projeto que eu tenho do CNPq, ele praticamente ele só paga a minha infraestrutura, entende? A minha logística. Então, a gente não tem como, hoje,
ter uma missão com muito mais pessoas, né? Porque o custo é extremamente elevado. A gente espera que no futuro próximo o Programa Antártico Brasileiro possa passar a operar também no centro da Antártica, né? Porque não é só uma coisa que é de interesse do Criosfera 1, né? Hoje nós temos o Criosfera 1, tem o Criosfera 2, tem, tem trabalhos de glaciologia, que eu preciso estar no gelo, tem trabalho de microbiologia de gelo, que precisa estar no centro da Antártica, né? Tem as montanhas na Antártica, o que abre uma porta de pesquisa para a geologia, né? Para a paleontologia também, né? Para o estudo da astronomia. Então, ou seja, existe toda uma área a ser explorada ainda pelo Brasil no centro da Antártica que ainda requer uma infraestrutura que hoje nós não temos. Então, como é um custo muito alto, a gente vai em número pequeno, né? 3 pessoas para uma expedição dessa é pouca gente, é bastante difícil, não é uma vida muito fácil, mas é o que dá para fazer, né? Então, vamos em frente. É difícil. Em 2022 foi a primeira vez que a gente teve lá só com 3 pessoas, né? Muito trabalho. Mas é a forma que a pesquisa no Brasil a gente tem que ser um pouco herói também. Então você embarca no voo comercial do Rio de Janeiro, vai para Punta Arenas. Como é que é? Conta um pouquinho dessa parte logística para a gente imaginar o percurso, Heitor. Tá bom. A gente vai no voo comercial até Punta Arenas. Lá existem 2 aviões que dão suporte para nós, né? Um avião que é um cargueiro russo, é o Ilyushin. Esse avião leva a nossa carga até o acampamento base, que fica na latitude 80, aproximadamente. E a gente agora pega um avião, né? Um avião, por incrível que pareça, é um 757 meio adaptado, que ele pousa no centro da Antártida, lá no acampamento base. Então, as pessoas vão não é de Hércules, não, nada disso, não, é de 757, por incrível que pareça. E esse avião ele pousa no gelo, né? Os caras têm expertise para isso, ele pousa no gelo. Então, os pesquisadores vão com essa aeronave e a carga vai no Ilyushin, que é um avião cargueiro russo. Quando a gente chega no acampamento base, a gente pega um outro avião, que é um avião bimotor, um Twin Otter, um avião que tem esquis, né? Por quê? Porque lá no Criosfera 1, lá não tem gelo, lá tem neve. Então, para pousar na neve, o avião ele tem que ter esquis. Então, a gente pega um avião pequeno, que vai ter só a nossa carga e nós, e aí ele vai pousar do lado do laboratório, do ladinho do laboratório. Ele faz um delivery lá do ladinho do laboratório, para lá, ele pousa, para lá com a nossa carga, tal, e depois de 20 dias, ele volta para fazer nosso resgate. E aí a gente volta para o acampamento base e faz tudo o inverso, né? Então, é, é basicamente isso que acontece. Quando você fala de acampamento base, é o Union Glacier? É aquele que tem esse É nome? Union Glacier, é isso. Então, lá na latitude 80 existe uma pequena cadeia de montanhas, né? Que são as montanhas Ellsworth. Próximo a essa cadeia de montanhas, existe a ocorrência de gelo na superfície, como se fosse uma pista de gelo. E aí o que acontece? O avião ele pode pousar nessa pista de gelo com rodas. Ele não precisa de ter esqui, então ele pousa com rodas na latitude 80, próximo às Ellsworth. E aí, lá na latitude 80, tem um acampamento base que dá apoio a pesquisadores. A maioria das pessoas que vão para lá são aventureiros que vão fazer aventuras na Antártica, são alpinistas que vão escalar montanhas também na Antártica, ou quem for fazer, por exemplo, uma visita a certas pinguineiras, né? Então, lá também é um ponto de apoio. Muita gente gosta de ir até o Polo Sul esquiando. Então, tem maluco para tudo, né? Então, inclusive cientista também, que eles dão apoio a alguns grupos de pesquisa. Então,
Esse acampamento, ele é um acampamento bastante frequentado durante o verão, né? É um acampamento grande. Lá tem aviões de apoio, lá tem tratores, lá tem médico, lá tem cozinhas. É um ambiente bem mais tranquilo em termos de vento. Então, você pode simplesmente pagar e ficar lá como um turista durante um período, se você quiser, né? Então, tem toda uma infraestrutura extraordinariamente bem montada por pessoas que têm experiência, não são amadores, né? Então, a gente tem total confiança, nós já participamos de diversas missões e eles fazem uma logística absurdamente perfeita, entende? Agora, isso tem um preço, né? Muito caro. Então, a gente paga com dinheiro de projeto. Então, para ter um laboratório no centro da Antártica, a gente tem que utilizar esse tipo de infraestrutura, pelo menos até hoje, né? No futuro, talvez a gente tenha uma infraestrutura própria. Eu espero que isso venha a acontecer, né? Então, nós esperamos que isso aí aconteça. Enquanto você falava dessa história, né, tem maluco pra tudo, me fez lembrar do Omar Di Felice, é um italiano que levou uma bike, uma fat bike pra lá. Você sabe essa história? Ele participou aqui do Maré Sonora há alguns anos, ele fez duas tentativas de chegar ao Polo Sul, partindo justamente do Union Glacier, Inglês. sozinho, levando todo, quer dizer, Uhum. voou até um ponto específico e aí ia tentar chegar ao Polo Sul, pedalando, Então, carregando um trenó, puxando toda autossuficiente também, né? Mas, sim, enfim. sim, eu conhecia na Antártica a primeira mulher que chegou ao Polo Sul de bicicleta. Uma inglesa, ela ficou minha amiga, inclusive. A gente se encontrou lá no acampamento base, foi bem legal, foi um período que a gente estava passando lá também. O que acontece é assim, o gelo, a neve no centro da Antártica, ela é diferente da neve que a gente está acostumado a ver. Ela é uma neve muito mais dura, assim, ela é bastante dura. Tanto é que se você for andar lá com uma moto de neve, você tem que usar um capacete, entende? Olha, que você pode se machucar se você cair. Isso facilita bastante, né? Para você poder se deslocar. Então, é possível você se deslocar de bicicleta. Eu andei de bicicleta na Antártica, quando eu estava no acampamento base. O acampamento base é cheio de bicicleta, porque a neve ela é muito compacta, entende? Então você pode andar, não diria assim, sem problemas, mas dá para andar de bicicleta sim, entende? É claro que chegar até o Polo Sul de bicicleta é uma aventura, mas o tipo de neve ela é diferente do que a gente está acostumado a ver. Uma neve, a gente está acostumado a ver uma neve mais úmida, mas lá, pelas condições de umidade, de pressão atmosférica, né, você tem uma formação de neves, a neve é bem mais compactada, então você pode andar com um veículo com mais facilidade, né? No próprio acampamento base, lá tem uns 4x4 que operam no acampamento, né? Entre o acampamento base e o Polo Sul, existe um tráfego relativamente grande anual de trator, né? Então, isso faz com que tenha uma estrada, digamos assim, entre o acampamento base e o Polo Sul ali, porque ali passa anualmente tratores e tudo mais, né? Então, facilita mais esse deslocamento aí, entende? Então, é isso. Heitor, e o que você pode falar para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo e vou deixar os três pontinhos para você voltar, contar como é que foi ano que vem. Sim, lógico. Por favor, vai ser um Vai ser prazer. nossa, muitas novidades, Muito com legal. certeza. E conta então onde é que o pessoal pode acessar o livro, onde é que está disponível, como é que funciona essa questão para o livro O Petrel Will. Bem, você pode comprar pelo Mercado Livre ou pela Amazon, já está disponível já, né? Então, o acesso dele é relativamente simples, né? Tem versão em português, versão em inglês, uma versão eletrônica também, para quem quiser, né? Para iPad, então é fácil você poder acessar. Se botar o Petrel Will Heitor Evangelista, eu acho que você acha no Google.
Maravilha, Heitor. Te agradeço demais a participação. Desejo uma excelente viagem. Eu adorei a sua frase. Eu andei de bicicleta no acampamento base. Poderia ser o título do episódio, né? Fiquei imaginando aqui. Um Eu vou te prazer. mandar uma foto. Ah, Eu vou te mandar uma foto. da bicicleta, de pedalando lá. Sim, andando de bicicleta, isso. Maravilha, maravilha. E super obrigada. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada por topar Muito participar obrigado. aqui. Muito obrigado. É um prazer falar contigo, Marina. Muito obrigada para você que conferiu todinho esse bate-papo aqui no Maré Sonora. E que tal então ser um apoiador ou apoiadora? Para isso é muito fácil, existem várias maneiras de ajudar. Todas as informações sobre como ser um apoiador, as vantagens estão no nosso site www.podcastmariasonora.com, lá na seção Apoie. Até a próxima e bons ventos!